Fala pessoal, grande abraço para todos que estão acompanhando aí mais uma transmissão no canal do ADM à Prova. Vamos dar continuidade aí ao nosso projeto de 40 provas discursivas. E lembrando que esse canal ADM à Prova foi criado para levar informações a respeito da administração geral e pública aplicada aos concursos públicos para vocês. E ele é composto por mim, pelo professor Rodrigo Renaud, Douglas Schneider, Stefan Fantini, que são os professores de Administração Geral e Pública do Estratégia Concursos. E uma coisa que eu não posso deixar de avisar, né? O Estratégia Concursos lança o sistema de questões dia 18 agora. E se eu fosse vocês, eu corria lá para me inscrever e participar do lançamento no dia 18. Eu deixei o link para vocês aí na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo tem também o nosso canal do Telegram. Tem ainda a prova discursiva que vamos resolver agora e o slide que eu estou utilizando. Então, sem mais delongas, vamos seguir, vamos avançar. Vamos para a nossa provinha discursiva de hoje. Olha só, pessoal. A prova discursiva de hoje foi do concurso do Supremo Tribunal Federal, realizado no ano de 2013, para o cargo 13, que é o cargo de técnico judiciário, área administrativa. E a prova discursiva, a questão da prova, foi uma redação cujo tema foi administração geral, especificamente processo decisório. Você tinha que dissertar sobre isso em 30 linhas. E o comando da questão foi o seguinte: atuar nas organizações, sobretudo na área administrativa, pressupõe a solução de problemas e a tomada de decisão, rápida e objetiva acerca do que fazer. Nas tomadas de decisões, a quantidade de variáveis a ser considerada e a rapidez da resposta aos problemas exigem experiência e bom senso do administrador. Considerando que o fragmento do texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do, olha o tema aqui da prova discursiva, processo decisório racional. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: fatores que afetam a tomada de decisão, 8,5 pontinhos, etapas do processo decisório, 10 pontinhos, e tipos de decisão, no que diz respeito à familiaridade e à natureza, valendo mais 10 pontinhos, sendo que eu ainda tinha 2,5 pontos aí de formatação, entre outros aspectos. Ou seja, foi uma prova discursiva que valia aí no barato 30 pontinhos. Aí você perceba, se você não tiver estudado anteriormente o tema processo decisório, você não faz essa prova, não tem como embromar. É uma prova, eu diria, bastante técnica, bastante objetiva. E aí vamos dar seguimento. Olha lá. Vamos fazer uma rápida revisão teórica. Como é que vai ser nossa rápida revisão teórica? Primeiro ponto é você saber que nós estamos falando do tema processo decisório. Então bote aí, processo decisório. Quando você ouvir falar desse tema, processo decisório, minha sugestão é que a primeira coisa que lhe venha à cabeça é o conceito de decisão. E o que é decisão da maneira mais simples possível? Decisão nada mais é do que a escolha entre alternativas para solucionar um problema ou aproveitar oportunidades. Então, de novo, repito para vocês. O que é uma decisão da maneira mais simples possível? É a escolha entre diversas alternativas para solucionar problemas ou aproveitar as oportunidades existentes. Ponto. É isso que é uma decisão. Agora, olha só. Quando eu vou estudar processo decisório, eu preciso ficar muito atento a esse tema aqui, que eu vou chamar de 1.2. Nos livros, você vai encontrar esse tema com o nome de elementos do processo decisório. Quais são os principais elementos do processo decisório? Vamos lá, vamos destacar cada um deles. Um dos primeiros elementos a ser estudado é o tomador de decisão.
O que é o tomador de decisão? É aquele que escolhe entre as alternativas. Ou seja, o tomador de decisão é nada mais nada menos do que a pessoa que faz a escolha entre as alternativas. Então, você pode colocar aqui o seguinte, ó, tomador de decisão, pessoa que escolhe a alternativa mais adequada para resolver o problema ou aproveitar a oportunidade. Além do tomador de decisão, toda decisão existe para permitir o alcance de um objetivo. Então, decisão tem um objetivo. Não tem decisão vazia. Decisão tem que ter um objetivo. E o que é o objetivo? O objetivo é o que o tomador de decisão pretende alcançar. Então, o objetivo seria o que alcançar. Esse é o ponto. Um terceiro elemento que compõe o processo decisório são as preferências. O que são as preferências da maneira mais simples possível? Você pode colocar que são os critérios que o tomador de decisão leva em consideração. Sendo que esses critérios, pessoal, variam de pessoa para pessoa, porque eles estão ligados aos filtros mentais do tomador de decisão. Então, eles podem estar ligados a custo, risco, tempo, entre outros aspectos. Então, quando eu falo preferências, que são os critérios que o tomador de decisão utiliza para escolher entre as alternativas disponíveis. Vamos voltar aí para a tela. Voltando para a tela, você vai colocar aí mais um elemento que compõe o processo, o processo de se tomar decisões, que é a estratégia. Quando eu me referi a esse conceito, estratégia, pense nele como caminho para alcançar os objetivos. Ou seja, a estratégia seria o caminho ou o curso de ação para alcançar os objetivos. Simples assim. Saindo aqui do conceito de estratégia, nós temos ainda a situação na qual o tomador de decisão está. Quando eu falo situação, pessoal, isso aqui são basicamente os aspectos do ambiente que envolvem a decisão. Então, isso aqui são os aspectos ambientais. Quando eu falo aspectos ambientais, pode pensar até no ambiente externo mesmo, no meio ambiente. Por exemplo, eu estou dentro de uma loja. Lá fora começou uma grande chuva. Eu quero ir embora. Comprar ou não comprar um guarda-chuva? Comprar um guarda-chuva. Agora eu estou em uma loja. Não está chovendo lá fora. Comprar ou não comprar o guarda-chuva? Não vou comprar. Então, qual é a lógica da brincadeira? A situação vai interferir na minha decisão de comprar ou não um guarda-chuva? Vai. Então, quando eu falo situação, ela envolve todo o ambiente empresarial no qual o tomador de decisão se insere para tomar sua decisão. Vamos voltar aí para a tela. Voltando para a tela, além da situação, você vai colocar aí o resultado esperado. E você não pode confundir resultado com objetivo, pessoal. O objetivo é onde você quer chegar. O resultado é a consequência da aplicação de sua estratégia, que pode ou não, por exemplo, ter alcançado os objetivos. Então, quando eu falo o resultado, são as consequências da estratégia. E, por fim, eu ainda posso acrescentar nessa brincadeira o estado da natureza. E aí, quando eu me referir a estado da natureza, você vai pensar em 3 aspectos. Vou colocar os 3 aqui para vocês. Você vai pensar, primeiramente, vamos colocar aqui. Vamos colocar até em outra cor. Vou colocar aqui na cor verde. Você vai pensar em certeza
risco e incerteza. Eu quero que você pense nesses três aspectos. Quando eu me referi a esse conceitinho de certeza, o que seria uma certeza? Vamos melhorar isso aqui. Cadê minha borracha? O que seria uma certeza? Quando eu falar certeza, significa que você tem que você tem muitas informações para tomar a decisão. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Significa que você tem muitas informações e essas informações vão lhe dar um alto grau de previsibilidade dos resultados. Então isso aqui traz previsibilidade. Esse é o ponto. Quando eu falar riscos, você não tem tantas informações. Você tem informações suficientes apenas para calcular probabilidades. Então, olha só aqui, o que você vai colocar aqui? Ó? Você tem informações suficientes para calcular probabilidades. Esse é o ponto. Então perceba, enquanto na certeza você tem previsibilidade, vamos grifar aqui de verde, ó. No risco você tem probabilidade. São coisas distintas, não confundir. E quando você falar em incerteza, significa que você não tem informação nenhuma. Ou seja, eu tenho pouca ou nenhuma informação. Se eu tenho pouca ou nenhuma informação, aqui eu vou ter imprevisibilidade. Ou seja, se eu tenho imprevisibilidade aqui nessa brincadeira, significa que tudo aqui para mim é incerto. Então, olha só a sacada. O que é decisão? Decisão nada mais é do que a escolha entre alternativas para solucionar problemas ou aproveitar oportunidades, sendo que a decisão envolve os seguintes elementos. Vamos lá. O tomador de decisão, os objetivos, as preferências, a estratégia, a situação, os resultados e o estado da natureza. Sendo que o estado da natureza se subdivide em certeza, risco e incerteza. Feitas essas considerações, eu convido-os aqui para um ponto 1.3. O que a gente vai colocar no 1.3? Vamos colocar as etapas do processo decisório. Pessoal, quando eu falo etapas do processo decisório, você tem que lembrar do seguinte: a administração é a disciplina mais subjetiva que tem, porque eu tenho diversos teóricos falando diferentes coisas acerca do mesmo tema. Então, se eu abrir livros diferentes, eu vou encontrar etapas diferentes. Logo, eu não quero que você decore o livro X ou Y, eu quero que você entenda quais são as principais etapas do processo decisório de forma lógica, de forma encadeada, independente de quem seja o autor. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Primeiro, você vai colocar como primeira etapa do processo decisório a identificação de um problema. Então pode colocar, ó, identificação do problema. Por quê? Se decisão é a escolha entre alternativas para aproveitar oportunidades ou solucionar problemas, o primeiro passo que eu preciso dar é identificar um problema. Uma vez que eu identifiquei o problema que eu vou ter que solucionar por meio de uma decisão, eu vou partir aqui para o que eu chamo de diagnóstico ou análise do problema. O que é esse diagnóstico ou análise do problema? Eu vou coletar dados e informações sobre o problema para entendê-lo e compreendê-lo. Entender, por exemplo, quais são as suas causas. Depois disso aqui, que eu tiver dados e informações sobre o problema, suas causas, seus impactos, eu vim aqui para um terceiro momento. Nesse terceiro momento, eu vou partir para a geração
de alternativas para solucionar o problema. Perceba que eu ainda não solucionei o problema, eu estou apenas gerando alternativas para solucionar o problema. O quarto momento aqui da brincadeira, depois que eu gerar alternativas para solucionar o meu problema, eu vou realizar a escolha da alternativa. Ou seja, eu vou avaliar as alternativas disponíveis e escolher a melhor delas. Aí você perceba que é nesse momento aqui que eu tomo a decisão de fato. Ó. O que é decisão? É a escolha entre alternativas para solucionar problemas ou aproveitar oportunidades. Feito isso aqui, eu venho para a quinta etapa do processo decisório. O que eu vou fazer na quinta etapa do processo decisório? Eu vou implementar a decisão tomada. Então você pode colocar, ó, implementar. Vai dar certo ou errado isso? Não sei. Posso criar aqui uma sexta etapa. O que eu vou fazer nessa sexta etapa? Eu vou avaliar para saber se a decisão que eu estou implementando deu certo ou errado. Aí o ponto interessante é que, com base nessa avaliação, eu posso gerar um feedback com dados e informações necessários a ajustes e melhorias. Então, entenda o seguinte. Primeiro passo, vou identificar um problema. Segundo passo, vou fazer um diagnóstico ou análise desse problema. Terceiro passo, vou gerar alternativas para solucionar o problema. Quarto passo, vou escolher entre as alternativas a que mais se adequa. Quinto passo, vou implementar essa alternativa. Sexto passo, vou avaliar para saber se deu certo ou errado. Então você tem aí um processo decisório genérico composto por 6 etapas. Agora, olha só a sacada, voltando aí para a tela. A gente tem mais coisa para ver. Você vai colocar agora um pontinho, 1.4. Nesse tópico 1.4, você pode colocar de forma bem simples, tipos de decisão. Nós podemos classificar as decisões em vários tipos. Agora, 2 chamam a atenção. Vamos colocar aqui primeiro a classificação das decisões quanto à familiaridade. Quanto à familiaridade, eu posso classificar as decisões em familiares ou programadas, que é como aparece nas provas com maior frequência. E posso classificá-las ainda em não familiares ou não programadas. Aí você vai notar o seguinte. Quando eu me referi a uma decisão familiar, o que é uma decisão familiar? Decisão familiar é aquela que lida com situações rotineiras. Ou seja, uma decisão familiar enfrenta um problema que já foi enfrentado anteriormente, ao passo que uma decisão não familiar lida com situações novas. E aqui nós podemos tirar uma conclusão interessante. Quando eu falo de uma decisão familiar, ela lida com situações que já foram enfrentadas anteriormente. Portanto, eu já tenho uma decisão programada. O que é isso? Eu identifico um problema, vejo que ele é familiar, aplico a solução padronizada. Agora, se eu identifico um problema novo, que eu nunca vi na vida, ou seja, ele é não familiar, então isso vai ser objeto de uma decisão não programada, porque eu não tenho uma solução padrão para ser aplicada. E aí eu quero que vocês visualizem o impacto disso nas etapas do processo decisório. Vamos voltar aí para a tela. Olha lá. Quero que você volte aqui comigo. Olha só. Imagine a seguinte situação hipotética. Eu passei aqui pela etapa de identificação de um problema. Ao identificar o problema, eu constatei que é um problema repetitivo, que eu já vi. Então eu venho direto para cá. Eu implemento a solução. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, você identificou um problema, viu que ele é repetido, o que você faz? Eita, que eu estou apanhando aqui da mesa, hein? Identifiquei um problema, vi que ele é repetido, aplico a solução padrão aqui, ó. Pá.
implementa a solução padrão. Então, olha só, esse tipo de decisão que identifica um problema e parte direto para a implementação, isso aqui seria resultado de uma decisão programada. Então, você pode colocar aqui, ó. Cadê minha caneta? Isso aqui seria uma decisão programada. Por que uma decisão programada? Porque aplica uma solução padrão. E aí você perceba o seguinte, não vai precisar de diagnóstico, geração de alternativas e escolha de uma alternativa. Agora, imagine a seguinte situação hipotética. Se ao invés de identificar um problema repetitivo, rotineiro, eu venho aqui e identifico um problema. E percebo que o problema identificado é novo, que eu nunca vi na vida. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer um diagnóstico desse problema novo. Depois que eu terminar o diagnóstico, o que eu vou ter que fazer? Gerar alternativas para resolver esse problema que é novo. Depois que eu fizer isso, o que eu vou ter que aprontar? Vou ter que escolher uma alternativa. Depois, implementar um curso de ação original. Depois, vou avaliar essa decisão. Aí você vai notar o seguinte, essa aqui que eu estou colocando em verdinho aqui do lado, vamos usar a caneta verde inclusive. Essa aqui que eu estou colocando em verde aqui do lado seria uma decisão não programada. Por quê? Porque eu não estou aplicando uma solução padronizada. Então eu vou ter que identificar um problema, fazer um diagnóstico, gerar alternativas, escolher uma alternativa, implementar e avaliar. Logo nós podemos chegar na seguinte conclusão. Uma decisão não programada vai ser mais lenta e mais cara, ao passo que uma decisão programada vai ser mais rápida e mais barata. Porque a decisão programada aplica uma solução padronizada. Então eu diria que essas são as principais distinções entre as decisões familiares e não familiares ou programadas e não programadas. Uma outra forma de classificar as decisões, que eu vou colocar aqui como letrinha D, é quanto à natureza. Então você pode colocar aí, quanto à natureza. Quanto à natureza, você vai classificar as decisões em 3 tipos. Você vai classificar as decisões em racionais, racionalidade limitada, racional limitada, pode pôr assim, limitada, e intuitiva. Qual é a diferença? Quando eu falar para vocês em decisão racional, você vai identificar ela como uma decisão que tem objetivo claro. Todo mundo sabe qual é o objetivo a ser alcançado, ele está claro. Numa decisão racional, você tem todas as informações. Para tomar a decisão. E nesse tipo de decisão racional, você decide de forma totalmente imparcial, porque você decide com base nas informações que você tem. Agora, quando eu falo em racionalidade limitada, quais são as limitações? Primeiro, nós temos aqui uma limitação cognitiva das pessoas. Por quê? Nem sempre as pessoas têm capacidade de interpretar todas as informações que estão disponíveis. Aí eu quero que você dê um passo a mais e pense ainda no seguinte. Além da limitação cognitiva que o ser humano tem, nós temos desvios de interpretação. Os desvios de interpretação estão ligados aos desvios na interpretação das informações. Cada pessoa interpreta as informações de um jeito. Então, além das limitações cognitivas, nós temos os desvios de interpretação. E, por fim, numa decisão racional limitada, nós temos informações insuficientes. Por fim, nós temos decisões intuitivas. Decisão intuitiva, pessoal, é não racional.
Não é uma decisão racional. Decisão intuitiva, ela é baseada fundamentalmente em emoções, sentimentos. Então pode colocar emoções, sentimentos. Como o próprio nome sugere, ela é baseada na intuição do indivíduo. Esse tipo de decisão intuitiva, ela costuma fazer associações difusas, holísticas, sem muita lógica. Então você tem aqui, ó, associações difusas. Aí você vai fazer uma pausa depois desse tanto de informação aí e pensar no seguinte: qual é o problema que nós temos que resolver? Vamos voltar aí na tela. Olha só qual é o nosso problema. Qual problema temos que resolver, né? Fatores que afetam a tomada de decisão, etapas do processo decisório e tipos de decisão no que diz respeito à familiaridade e à natureza. Como é que você vai matar essa prova discursiva? Olha só a sacada. Sugestão aí de padrão de resposta para vocês, já que esse não tem padrão de resposta oficial. Então, o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto que a banca pediu são os fatores que afetam a tomada de decisão. Em relação a esse ponto, o que eu colocaria se eu fosse fazer essa redação agora? Eu colocaria exemplos como tempo, custos, certezas, riscos, incertezas, entre outros aspectos, como limitações cognitivas e por aí vai. Ó, pode colocar aqui, vamos colocar como exemplo, limitações cognitivas. Então, vamos lá. Como é que eu começaria a minha redação? Decisão é a escolha entre alternativas para solucionar problemas ou aproveitar oportunidades. E, entre os principais fatores que afetam na tomada de decisão, podemos mencionar o tempo, os custos envolvidos, os riscos, as certezas, as incertezas, as limitações cognitivas do tomador de decisão, entre outras. Ponto. Por quê? Porque tem quantos fatores que afetam em uma decisão sua? Milhares. Então aqui caberiam milhares de exemplos. Então eu colocaria esses que estão aí na tela para vocês. Deixa eu voltar para a tela. Colocaria esses entre outros que eu poderia citar. Esse seria o meu primeiro parágrafo, viu, pessoal? No meu segundo parágrafo, o que a banca pediu? A banca pediu as etapas do processo decisório. Quantas são as etapas do processo decisório? Vamos lá, é só lembrar. Ó, a primeira delas, identifica o problema. Identificação do problema. A segunda parte ali, ó, análise ou diagnóstico do problema. A terceira etapa, geração de alternativas. Quarta etapa, escolha da alternativa. Quinta etapa, implementação. Sexta etapa, avalia. Então, o que eu colocaria? Eu colocaria isso, nessa sequência aqui. Então, como é que eu faria isso? Vamos lá, pessoal. Estou indo para o meu segundo parágrafo. Ó. As etapas do processo decisório podem ser descritas sequencialmente da seguinte maneira. 2 pontos. Identificação do problema, diagnóstico ou análise do problema, geração de alternativas para solucionar o problema, escolha da alternativa mais adequada, implementação da alternativa e avaliação. Ponto. Você respondeu o que a banca pediu sem mimimi, sem engenho. E o terceiro ponto que a banca pediu, vamos voltar aí para a tela. O terceiro ponto que a banca pediu foi qual? O terceiro ponto foi a classificação das decisões, basicamente. Basicamente, a banca pediu classificação. E sendo que essa classificação veio pedida de 2 maneiras, né? Pediu classificação quanto à familiaridade e natureza.
O que eu colocaria aqui para ter um bom desempenho? Quanto à familiaridade, eu colocaria programada, que é a familiar, e não programada. E quanto à natureza, eu ia apenas em duas. Eu ia por racional e intuitiva. Então, olha só a sacada. As decisões podem ainda ser classificadas quanto à familiaridade em decisões programadas e não programadas. As decisões programadas relacionam-se a situações rotineiras já enfrentadas pela organização, razão pela qual costuma-se aplicar soluções padronizadas. Já as decisões não programadas envolvem situações novas, nunca enfrentadas pela organização, razão pela qual exigem o diagnóstico do problema, geração de alternativas e escolha de um curso de ação original. Ponto. Morreu, matei a pau, vamos para a segunda parte. Quanto à natureza, as decisões podem ser classificadas em racionais, que são aquelas baseadas em dados, fatos e informações precisos e tomadas de maneira totalmente imparcial, ou decisões intuitivas, que são aquelas tomadas com base em sentimentos, ódios e paixões, por exemplo. E ponto final, matei a pau, fim de redação, pessoal. Então perceba que o que vocês precisam fazer agora é treinar. O link da prova discursiva original está aí na descrição do vídeo. O que você vai fazer? Vai abrir o link e fazer. Lá, inclusive, tem uma paginazinha para você escrever. E, com certeza, se você fizer essa redação algumas vezes com base na revisão teórica que fizemos, você vai dominar esse tópico processo decisório de forma que você nunca vai errar questões nem objetivas, tampouco discursivas. Então, feitas essas considerações, acho que eu me despeço de vocês, pessoal. Estou me despedindo aí de vocês. Sigam lá a gente no Instagram. No Instagram, nosso Instagram, eu não coloquei aqui, né? Mas nosso Instagram é ADM Aprova. Segue lá no Instagram, ADM Aprova. Lá tem o link para o nosso Telegram. No Telegram a gente avisa das postagens de aulas, entre outras coisas. E não se esqueça, dia 18, está aí na descrição do vídeo, tem um lançamento do sistema de questões do Estratégia Concursos. Por hora, eu me despeço de vocês, deixo a todos um grande abraço e nos vemos aí nos próximos. Até mais. Tchau, tchau.